Se o povo tivesse noção, né, Dani? E abrir os olhos espirituais e ver o que está se desencadeando ali, né? O degladiar ali de anjos de guerra contra demônios, fortalezas que estão ali caindo por terra e o culto, a igreja fluindo, a igreja transbordando a glória, a unção, o poder, o fogo de Deus ali dentro. Se as pessoas tivessem essa visão aberta para ver isso, elas seriam crentes de mais responsabilidades, elas teriam um outro comportamento, elas iriam respeitar muito mais e entender que precisariam se posicionar muito mais como crentes, sabe? Mas que a batalha existe. E o mundo espiritual, eu gosto de falar sobre isso, né? Ele é muito mais real do que o mundo físico. Eu acredito. Sabe? Mundo físico. Então, para aqueles a quem o Senhor Deus deu a possibilidade de enxergar o mundo espiritual, não brinca. Não brinca. Aquele que viveu uma experiência de mundo espiritual de verdade... É poderoso. Ele não brinca. Não muito brinca. Poderoso. A gente sabe o que é. Eu me lembro que eu chegou uma época do meu ministério, eu sei que muita gente vai falar, esse cara é louco, mas eu não tô nem aí, eu tô tarimbado nisso, né? E eu me lembro que eu fiz um curso lá no DF de batalha espiritual com um cara assim muito inteligente, sabe? Pastor Hernani de la Mancha. Esse cara é um estrategista de guerra espiritual, nunca vou esquecer desse cara. E eu aprendi muito lá, eu fui ungido missionário naquela época lá, apanhando um monte, perseguido, meu Deus, que batalha, mas foi um tempo glorioso. Eu aprendi que quanto mais você apanha, mais você vive essas experiências, mais você está sendo adestrado para a obra que Deus tem para pôr na sua mão. E aí eu voltei assim, aprendendo muitas coisas que eu carrego e vou carregar até a eternidade, sabe? E uma das coisas que eu não vou me esquecer, eu aprendi naquele curso, é que no meio da batalha espiritual, você precisa saber guerrear, você precisa saber batalhar. E ele me ensinou numa das aulas lá que uma das armas que a gente tem com a gente, carrega com a gente, além da palavra, além da oração, é o louvor e a adoração, Dani. Sabe? Isso é profundo. Eu deixo isso aqui como um conselho. Isso é poderoso, pastor. Que a sua casa seja uma casa que tenha nela louvores, a adoração. Se você não ouve, mas você canta, então adore. Exatamente. Adore. Eu me lembro que eu vivi experiências, depois de muitos dias de jejum e oração, eu saindo um dia com meu carro de manhã para um atendimento, eu parei próximo do batalhão, naquele semáforo ali. Antigamente, o exército, ele parava o trânsito. Você chegou a pegar alguma vez isso? Não lembro. Tocava o hino nacional de manhã. Eu lembro disso aí. Eu lembro. Antigas. Não tão antigas. Se eu lembro, acho que não é tão antigo assim. Então, justamente ali, passando o portão das armas ali, parava no semáforo. Um dia eu tô parado num semáforo e olhando para o semáforo, eu me assustei com a cena que eu vi. Deus permitiu que eu visse coisas que eu conto hoje lá no curso de batalha espiritual, lá no curso teológico, né, falando com os alunos, eu conto, alguns tomam um susto até. Eu nunca vi na minha vida tantos espíritos que estavam concentrados ali. E nessa época narrava-se praticamente quase todos os dias acidente naquele percurso. Era um acidente atrás do outro. Era incrível, era carro que batia direto ali. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? E eu parei com o meu carro no semáforo. Quando eu parei, eu tive uma visão assustadora. Eu vi muitos espíritos reunidos, eles estavam reunidos em volta do mastro que sustenta lá o semáforo. Eles eram magérrimos, pareciam esqueletos. Eles tinham pele, não eram ossos ambulantes, eles eram corpos normais, entende? No mundo espiritual, isso aqui é louco. Isso aqui tem que ter um parafuso a menos para entender isso. Eles eram magérrimos, sabe? Parecia um maracujá chupado, assim, sabe? Aquilo era tudo enrugado. O rosto, isso aqui era tudo afundado. Eles tinham um olho fundo, sabe?
Alguns deles não tinham cabelos assim, numa grande demanda, era bem ralo o cabelo deles assim, sabe? E eles estavam conversando entre eles, era um grupo. Aí quando eu parei no semáforo, um deles apontou para o meu carro. E aí eu olhei, eu já sabia quem eles eram. E eu disse, o sangue de Jesus tem poder. E eu comecei a orar dentro do carro. Eles saíram do mastro, do semáforo onde eles estavam, eles vieram, eles se posicionaram na frente do meu carro e ficou mais ou menos assim, uns 4 para cá e 4 do outro lado do carro e começaram a tentar virar meu carro. Eles chacoalhavam o meu carro. Aí eu falava com eles. Eu dizia assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês não vão conseguir virar meu carro. Nessa hora eu coloquei um louvor no meu som e eu me lembro que era do Edinaldo do Rio. Quem ouve Corinho de Fogo sabe do que eu estou falando. Edinaldo do Rio tinha lançado uns corinhos e naquela época aquele corinho, joga por terra Jeová, joga por terra, todo demônio Jeová jogou por terra. Aí vinha pro coro, terra, 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 todo demônio Jeová jogou por terra. E eu coloquei esse louvor e aumentei o som. Quando eu aumentei o som, eles soltaram do meu carro e colocavam a mão no ouvido assim, ó. Eles colocavam a mão no ouvido assim e faziam uns grunhidos horríveis, saíram. E eu dizia, em nome de Jesus, saiam. O semáforo abriu, eu passei por cima de alguns que estavam na frente do meu carro e eu segui, dei sinal assim, entrei para a direita e fui embora olhando no retrovisor. Ninguém via aquilo, mas eu estava conectado, eu via. E eu vivi muitas experiências como essa. Eu dizia, meu Deus, como isso é forte. Então, o mundo espiritual não é brincadeira. Tem muita gente aí na internet falando, é isso, é vulto. Gente, pelo amor de Deus, o mundo espiritual não é só Vai além isso. disso. Vai né? além disso, gente. As experiências que eu guardo comigo são muito profundas. Algumas delas eu não tenho permissão para falar, mas outras eu digo, meu Deus, se as pessoas entendessem o que acontece lá, o que ocorre no mundo espiritual, elas se posicionariam para ser crentes de verdade. Não é brincadeira, não. O inimigo não brinca. Ele trabalha 24 horas, se possível ele faz hora extra para destruir, para arrebentar, para acabar com tudo. Mas quando ele encontra alguém que vive numa atmosfera de oração, de leitura da palavra, Ele se gente revela. ele sabe onde é que ele vai amarrar o burrinho dele, ele sabe, Dani. E a gente sabe aonde ele está, né? A gente chega num ambiente, você já sabe, você bate o olho assim, você diz, entendi, está por aí. Então tá bom. A autoridade que nós carregamos e a unção que nós temos, ele tem que se submeter à autoridade do nome de Jesus que está na nossa vida, entende? Não é a gente, mas é aquele que está com a gente. Então o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico, eu falo sempre isso, não é brincadeira não. E aí, pastora? Rapaz, isso é muito poderoso. A gente falar só sobre experiência vai longe, viu?